abre sua Bíblia, o livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo 51. Esses dias eu vi uma história de um pastor de jovens. Eu trabalho bastante com jovens lá em Botucatu, jovens e adolescentes. E eu escutei uma história uma vez de um pastor que ele desafiou os jovens dele a ficar, se não me engano, não lembro se era algumas semanas, onde eles fossem, tinha que levar a Bíblia. Então, assim, vai fazer uma consulta, tinha que levar a Bíblia. E por aí vai. Então, onde eles iam, eles tinham que levar a Bíblia debaixo do braço ali, né? Era um desafio que ele tinha feito. E acontece que um dos jovens foi fazer uma entrevista de emprego. E aí a mãe do jovem ligou para o pastor e falou assim: pastor, pelo amor de Deus, conversa com meu filho que ele está querendo levar a Bíblia. E a Bíblia é uma Thompson, aquelas bem grandes, sabe? Falei assim: pastor, de jeito nenhum conversa. Ele falou: não, você ligou para a pessoa errada. Fala para ele levar assim. E aí conta a história que o jovem não levou uma, mas levou 2 Bíblias debaixo do braço, assim, ó. Chegou na entrevista de emprego, ele colocou em cima da mesa. E a pessoa que ia entrevistar ele falou assim: o que é isso? Ele falou: a palavra de Deus. Aí o cara olhou, pensou e falou: então está contratado. Porque se você é fiel com Deus, você também vai ser fiel aqui no emprego. E é uma coisa que realmente a gente tem que aprender, sempre carregar a palavra de Deus e entender a importância que ela tem. Então vamos ler com muita atenção. Salmo 51, do 1 ao 12. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como sopo e ficarei puro. Lava-me, mais branco que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém. Um coração puro. É isso que Davi vai pedir nessa oração para Deus, um coração puro. E eu queria que a gente pensasse um pouco, cada um refletisse, olhasse para a sua vida e falasse: será que eu tenho tido um coração puro? Será que eu tenho vivido uma vida onde a minha mente, onde os meus pensamentos, onde as minhas intenções são 100% puras? E se a sua resposta for sim, por favor, me ensina. Que, como eu disse, são coisas que a gente é desafiado a viver assim, né? Será que nós realmente temos tido uma vida 100% pura? Davi, a gente vai conversar sobre isso, tinha feito algo muito, muito ruim. Algo muito difícil. E ele reconhece isso, ele fala assim: Deus, cria em mim um coração puro. Esse é o desafio dessa noite, que a gente olhe para o nosso coração, que a gente possa entender quem está do nosso lado, o que nós fizemos, entender que Deus nos perdoa, conhecer a felicidade e, através disso, clamar por purificação do nosso coração. Então vamos entender mais ou menos isso aqui, o texto que a gente leu. Como eu disse, quem escreveu esse texto, o Salmo 51, foi Davi. A fase da vida de Davi que ele escreveu esse texto é muito pesada, foi uma fase muito complicada. A gente sabe muito bem aquele pecado tão falado de Davi, né? Referente ao adultério com Batseba e tudo mais. E a gente sabe que ele tinha feito algo que não coincidia com a vida dele. Nós falamos que ele era alguém segundo o coração de Deus, mas vemos que até mesmo pessoas de Deus também acabam tropeçando. E a gente às vezes tem costume de criticar quando alguém falha, né? Eu estava conversando com a Júlia, minha esposa, esses dias, inclusive não apresentei ela tem vergonha. Então depois ela vai cantar pra gente aqui no final. Cadê? Eu vim com a Júlia, minha esposa, mulher mais linda que eu já vi, e esqueci o que eu estava falando. Ela é a mulher mais linda que eu já vi. E aí, a gente percebe, então, que Davi estava passando por um momento muito complicado da vida dele, e a gente estava conversando esses dias a respeito de assim,
Quando a gente descobre que alguém da igreja fez alguma coisa, é impressionante que parece que a gente não quer mais olhar para essa pessoa. Nossa, mas a pessoa que toca guitarra na igreja, a pessoa que toca... Não, não é possível que o baterista, não é possível que o pastor falou aquilo. E eu pergunto, será que se a gente conhecesse o coração das pessoas que passaram na Bíblia, hoje a gente gostaria de ouvir pregações dessas pessoas? Sabendo daquilo que Davi fez. Será que a gente olharia ainda com um olhar que a gente olha no sentido de um homem segundo o coração de Deus, ou se a gente fala, não, quem que é esse cara aí? É impressionante que a gente tem um costume de julgar e a gente esquece que pessoas de Deus também tropeçam. A gente entende que a vida com Deus, a vida em santidade, não é uma vida que não se suja, mas é uma vida que vive se limpando. E a gente percebe que Davi também tropeçou, e não foi uma vez, não. Não foi uma vez, não foi duas, não foi três. Não sei se vocês têm esse problema, mas eu tropeço muito. Metaforicamente e também no verdadeiro sentido da coisa. E aí a gente vai ver que ele tinha um amigo chamado Natan, que era muito próximo dele. Muito próximo dele, e Natan chega com Davi, resumidamente, depois leia 2 Samuel, em 2 Samuel que vai contar essa história. Natan vira para Davi, Natan sabia de tudo que tinha acontecido, ele vira para Davi e fala o seguinte, Davi, imagina a situação de dois fazendeiros. Dois fazendeiros e um é muito rico, um tem muitas cabeças de gado, um tem muitos hectares de terra, muito dinheiro, uma estrutura muito grande, diversos servos. Esse era um dos fazendeiros. Mas o outro fazendeiro, que ficava do lado, era um homem mais pacato, mais simples, e ele só tinha um cordeiro. Era a única coisa que ele tinha, era um cordeiro. E acontece que esse homem mais rico, ele ia receber visita. Ele ia receber visita e, como de costume, tinha que matar algum animalzinho ali para fazer um churrasco, né? Ninguém é de ferro. Inclusive, quem quiser me chamar para um churrasco, eu topo na hora, não tem problema não. Desmarca o que for preciso, a gente vai. E aí ele vai receber uma pessoa em casa, e como de costume tinha que matar um animal, ele olha para todos aqueles animais dele e ele não tem coragem. E ele vai na casa do rapaz que só tinha um cordeiro. Isso Natan contando para Davi, né, a história. E ele vai, pega esse um cordeiro e pega para ele esse único cordeiro que o homem tinha. Natan conta essa história para Davi, e Davi fala assim, olha, esse cara merece a maior punição de todas. Por que esse homem fez essa maldade? Aí Natan vira para Davi e fala assim, Davi, esse homem foi você. Você é rei, você tem tantas coisas. Deus tem distribuído tantas bênçãos na sua vida. Você tem dinheiro, você tem poder, você tem muitas coisas. Você é um rei. Você tem uma linda história, testemunhos. E por que você quis algo que é do outro? Por que você quis muitas vezes olhar para o lado do outro? E aí Davi cai na real. Davi cai na real e é aí que ele escreve o Salmo 51. Um salmo de arrependimento. Um salmo onde ele olha para o coração e reconhece que realmente precisava ser purificado. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive muita dificuldade. Quando eu sei que eu falei com alguém, eu tenho muita dificuldade, parece que eu não consigo dormir direito, sabe? Eu lembro quando eu estava na escola, eu não era um dos melhores alunos. Tá longe de ser. E se tem alguém que está na escola e escuta isso, tampa o ouvido. E aí, pastor, caso alguém faça isso, a gente ora para cair um raio na cabeça, qualquer coisa. Mas eu estava na escola e eu gostava, às vezes, de ir para a escola, mas não ir para a escola, sabe? Colocava uniforme e tudo mais, mas não ia para a escola. E aí a gente foi para um shopping, eu e meus amigos, na hora da aula, para a família, para todo mundo, eu estava na escola. Mas eu fui para um shopping com meus amigos, e aí meu celular começou a vibrar, eu olhei no celular e estava escrito mãe. Na hora da aula. Comecei a tremer e ficar nervoso. Eu virei para meus amigos, e no auge da minha maturidade, eu olhei para meus amigos e falei assim, faz barulho de sala de aula? Eu falei assim, como que é barulho de sala de aula? Eu falei, sei lá, fica gritando, empresta borracha, fica falando alguma coisa aí para minha mãe achar que eu estou na escola. E beleza, eles entraram na dança e realmente ficaram fazendo barulho de sala de aula. Eu falei, mãe, o que você está ligando? Eu estou na sala de aula. Ela falou, você está na sala de aula? Eu falei, tô. Legal, tô indo te buscar aí então. Ela falou, então, mãe. Na verdade, ela falou, eu tô sabendo, ligaram da escola e falaram que você não tem escola. O que aconteceu? Aí, para piorar as coisas, no auge da minha maturidade, ali com 14 anos, eu falei, não, mas sabe o que acontece? Falaram aqui na escola que vendia um chiclete num lugar muito específico, e você sabe que eu gosto muito de chiclete. E eu comecei a procurar o chiclete, você sabe que o TDAH me faz me perder. Eu falei, eu tô perdido, eu não sei onde eu tô, mãe, eu preciso da sua ajuda. Que migué, né? Pelo amor de Deus. E aí minha mãe ela falou, tá bom, filho, onde você tá? Tipo, finge que me engana que eu finge que acredito. Eu falei, mãe, não sei, eu tô vendo um prédio azul e tentando inventar. Eu tava no shopping perto de casa. E ela começou a me guiar e tudo mais. Ela falou, beleza, filho, então tá bom. Chegando em casa a gente conversa.
Todo mundo que já escutou essa frase, eu acho que também sabe um pouco o que é ansiedade, né? Em casa a gente conversa, e aquela tarde, que seria ali, ela chegaria perto das 5 horas da tarde, parecia que passou um ano todo e eu não conseguia viver naquela tarde. Eu deitado na cama e parece que sozinho eu fui o meu inimigo íntimo, como diz ali uma música do Mano Brown. Sozinho eu sou meu inimigo íntimo. Quando eu estou sozinho eu falo, meu Deus, miserável homem que sou, como meu coração é sujo. Além de mentir, mentir feio ainda, né? Eu falo que crente não sabe pecar direito. Crente, se tem uma coisa que crente faz é pecar errado, né? Crente não consegue pecar feliz, que chega em casa chorando, chega em casa triste, por aí vai. E eu lembro que como foi difícil quando minha mãe chegou em casa e a gente conversou, e eu esperando que ela ia chegar com aquela havaiana de pau, mas ela chegou e falou assim, filha, eu não tô bravo. Eu falei, ufa. Ela falou, eu tô decepcionada. E aí isso foi na ferida, velho. E é impressionante a vergonha que eu comecei a ficar dela. Porque eu falei assim, meu Deus, eu errei contra ela, eu fui um filho impuro. Muitas vezes nós fazemos coisas na nossa vida que não é de acordo com a alegria do nosso pai. E eu não sei você, mas eu muitas vezes tenho vergonha do que eu fiz, e a vergonha é tanta, mas tanta, que eu não consigo nem reconhecer e não consigo nem pedir perdão, porque eu tenho vergonha. Porque eu sei que muito mais que bravo, ele também está decepcionado com aquilo que eu fiz. Foi exatamente essa a sensação de Davi. Eu estou dando um exemplo muito simples, né? Como não ir para a escola. Simples não, pelo amor. Mas a gente está falando de algo muito mais sério aqui. A coisa que Davi tinha feito realmente era terrível, e nós na nossa vida fazemos coisas terríveis diariamente, pelo menos eu, não sei vocês. Mas a gente faz coisas terríveis, coisas que a gente sabe que o nosso pai vai ficar decepcionado com a gente. E Davi, ao cair na real, ele fala, Senhor, purifica o meu coração. Purifique o meu coração. E a primeira coisa que eu separei para a gente conseguir ter um coração purificado, já adiantando um pouco, sozinho a gente não vai conseguir, não é a gente que faz, não é na nossa força não. Mas já adiantando aqui a primeira coisa que a gente tem que ter para ter um coração purificado são amigos verdadeiros. Davi, ele escreveu todo esse Salmo 51 pós-conversa com Natan. Depois a gente vai conversar mais a respeito do Salmo, mas eu não posso deixar de falar sobre essa conversa. Davi fez algo que realmente era terrível, mas será que ele foi a primeira pessoa a fazer uma coisa ruim no mundo? Será que ele era o único daquela época? A gente sabe muito bem que às vezes quando a gente faz alguma coisa errada, a gente precisa de alguém para conversar, para confessar pecados, para pedir um conselho. Não estou falando que gente que não vem para a igreja é tudo gente ruim. A gente sabe que tem gente boa e gente ruim em todos os lugares, mas pessoas que têm os mesmos princípios. A gente sabe que a gente tem que procurar alguém que acredita no que nós acreditamos. Não adianta nada a gente chegar e falar assim, poxa, está difícil meu relacionamento, para alguém que a gente sabe que não tem um bom relacionamento, que tem problemas ali com adultério. Qual o sentido disso tudo? Então a primeira coisa que nós temos que entender é que é necessário encontrar amigos verdadeiros. Percebam, amigos verdadeiros. A gente tem muito colega, né? Isso é muito bom, não estou falando que é pecado não. É bom demais, como eu disse, quem quiser chamar para um churrasco, a gente começa como colega e vira amigo, verdadeiro. Mas com quem a gente tem comido pelo menos 1 quilo de sal junto, sabe? Passado bastante tempo junto, a ponto de eu conhecer o coração dele, ele entender meu coração, a ponto de eu conseguir confessar o meu pecado sem medo do que ele vai fazer, e vice-versa, a ponto de termos liberdade, um para chegar no outro e falar assim, viu, você é esse homem que pegou o cordeiro do outro que não podia. Então o desafio é que se nós não temos amigos, casais, pessoas próximas de nós, que nós não confiamos e não temos a coragem de abrir o nosso coração, a gente precisa rever as pessoas que estão à nossa volta. E por outro lado também nós temos que entender que nós temos que ser esse tipo de amigo. É muito bom, sim, a parte da farra, e isso, se tem uma coisa que eu gosto, como eu disse, é churrasco, e me chamem. Eu acho que eu já deixei bem claro isso. Mas é muito mais importante do que eu sentar e comer uma carne, é sentar e abrir o coração. Isso é muito mais importante. E uma coisa que eu tenho aprendido, se nós temos que ser esse tipo de amigo, que a gente não seja só um amigo que gosta de falar da parte ruim e pronto. Uma coisa que eu estou aprendendo é, se você está disposto a criticar positivamente, ali de uma forma de melhorar a pessoa e tudo mais, se você está disposto a criticar alguém, e seja disposto também a ajudar essa pessoa a melhorar. Natan não chegou e falou assim, Davi, você errou, e foi embora. Davi, eu sei, tacou tudo na cara de Davi e foi embora. Não. Era uma conversa, porque é isso. Gente, para ser gente, precisa de gente. Não é à toa que nós somos considerados com ovelhas, né? A gente ali
comparado com ovelha. Não é à toa isso tudo. A gente precisa do outro para participar, para conseguir viver, para conseguir ter um coração puro. A única pessoa que eu não consigo ver aqui sou eu mesmo, porque a gente nasceu para enxergar o outro. E às vezes a gente fica fechado ali no nosso mundo e a gente acha que a gente é adulto demais, maduro demais para ter amigos. Na verdade, isso é um grande sinal de maturidade. Maturidade é você ter pessoas no qual você confia e no qual confiam em você. Então, essa é a primeira coisa. Amigos verdadeiros. É necessário isso. E a gente vai ver aqui, agora no Salmo 51, do verso 3 ao verso 5, Davi reconhecendo o pecado. E essa é a próxima etapa. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Não adianta nada a gente chegar no médico e falar assim, doutor, tô doente. Mas o que você está sentindo? Não sei. A primeira coisa que a gente tem que fazer para tratar é entender o que nós realmente temos. Se eu chegar hoje, tem uma coisa que eu tenho, é dor de cabeça. A Julia já sabe. Se eu falar assim, amor, tem remédio? Ela já sabe que é para dor de cabeça, na maioria das vezes. Mas se eu falar assim, amor, tem remédio? Ela fala assim, para quê? Eu falo, não sei, eu preciso de um remédio. Não adianta, eu tenho que entender o que realmente está acontecendo comigo. É dor de cabeça? É o estômago? Depois do churrasco vocês vão me convidar, poxa, cheguei com o estômago meio ruim. É entender o que está acontecendo com a gente, para depois sim a gente começar a tratar. Então não adianta a gente falar assim, Senhor, purifica o meu coração, se a gente não sabe nem do que tem que ser purificado. Às vezes a gente pede desculpa para alguém e fala assim, me perdoa. Se a pessoa perguntar, perdoa por quê? A gente não sabe nem responder. Ah, desculpa porque o céu hoje está diferente. É entender o que nós realmente estamos fazendo. Reconhecer o pecado. Davi entendeu. Existe uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Existe uma grande diferença. No remorso a gente vai ver que a gente realmente fez algo ruim, mas talvez a gente fique triste porque a gente machucou alguém, porque nós machucamos a nós mesmos. Mas o arrependimento, ele gera mudança, ele gera transformação. Se a gente chorou por algo que a gente fez, se a gente ficou triste por algo que a gente fez, mas no dia seguinte a gente estava a mesma tranqueira de sempre, a gente não se arrependeu. A gente não se arrependeu. Então nós temos que reconhecer e falar assim, Senhor, eu estou entendendo que esse sou eu, essa sou eu. Eu estou entendendo que desde que minha mãe me concebeu, eu já sou pecador. É impressionante, eu ainda não tenho filhos. Mas eu vejo como é impressionante que desde pequeno a gente vai ver já. Eu tenho 2 irmãs que são gêmeas. Elas são, não gêmeas minhas, elas são gêmeas. E eu lembro quando elas eram bem bebês, ninguém ensina o ser humano a brigar. Eu não sei em que momento elas aprenderam. Ninguém ensina o ser humano a fazer birra. Até onde eu sei. E é impressionante porque ninguém ensina essas coisas, mas a maldade, o pecado, a vontade de brigar, a vontade de sair por cima já está ali no nosso DNA. Desde Adão a gente era. E provavelmente Adão era corintiano. Grandes chances. Grandes chances. Então eu entendi e falei assim, Senhor, eu estou reconhecendo a minha natureza. Eu tinha um tio que ele tinha diversos cursos de teologia da igreja metodista, lá em Campinas, e ele dava aula, olha, pensa num homem que fazia tudo, sabe aquela pessoa que faz tudo na igreja? E aí eu lembro que de vez em quando ele faltava na escola dominical, de manhã, no domingo. Era de vez em quando, mas quase de vez em quando. Eu lembro que uma das vezes quando a gente perguntava para ele, ô tio, você não foi para a escola dominical hoje não? Ele falou assim, não, já me formei. Ele falava brincando, é claro, mas às vezes a gente acha que a gente já está formado. Não, já sou crente 100%. Eu já sou crente 100% e não, eu era antes ali, realmente antes eu pecava, mas agora está tudo bem. E eu olho para as pessoas que estão de fora como pessoas que estão até abaixo de mim, porque eu sou melhor, porque eu já deixei essas coisas para trás. A verdade é que pior somos nós que sabemos da verdade e continuamos pecando. Então, Davi vai nos ensinar que é necessário reconhecer. Reconhecer e falar assim, olha, realmente, esse sou eu. Eu gosto muito da palavra sinceridade. Gosto muito da palavra sinceridade, porque a gente vai ver dos teatros. Os teatros eram feitos de máscaras. Isso
muitos anos atrás, os teatros eram todos feitos de máscaras, e as máscaras eram feitas de cera. Então, você ia interpretar algum personagem, você colocava aquela máscara, e chegou um certo tempo que foi deixado de fazer o teatro com cera, com máscara. Começou a fazer o teatro sem cera, no sentido de falar assim, esse realmente é você. Por exemplo, hoje, por exemplo, no nosso dia, o stand-up comedy. É um teatro sem cera, sem máscaras, não tem personagem, é realmente aquela pessoa. E foi daí a origem da palavra sinceridade, sem máscaras, sem ficar fingindo que é alguém. E é impressionante, a gente finge que é alguém, às vezes para as pessoas, no trabalho, na igreja, na faculdade, escola, a gente finge que nós somos outras pessoas, às vezes para nós mesmos, agora tentar fingir para Deus. Davi olha e fala assim, Senhor, Tu sabes que realmente esse sou eu e eu também entendo que esse realmente sou eu. Reconheça o pecado, reconheça o que está acontecendo. Terceira coisa, Deus perdoa um coração arrependido. Às vezes a gente chega num certo ponto que a gente fala assim, não, Vitor, eu estou entendendo o que você está falando, mas você não está entendendo a gravidade do que eu fiz. Você não está entendendo o que realmente eu fiz e eu pequei sabendo que era pecado. Eu pequei falando assim, não, depois é só pedir perdão e pronto. Não, Vitor, você não está entendendo o nível, a gravidade. E eu não quero fazer aqui um termômetro de pecados e não quero também saber o pecado de ninguém. Eu acho que já tem muito pecado para saber aqui na minha cabeça. Mas a verdade é que a gente olha o pecado de Davi e eu pergunto assim, será que Davi foi perdoado? E é claro que sim. A gente não consegue entender o perdão porque a gente baseia o perdão e os relacionamentos no nosso relacionamento com as pessoas. E a gente é falho. Mas quando a gente entende que um Deus que nos perdoa hoje, mesmo sabendo que daqui a pouco a gente vai pecar de novo, claro, a gente não tem que usar isso como muleta e falar, não, depois Deus perdoa, é só pedir perdão e pronto. Uma vez, numa aula de escola dominical, estava aprendendo sobre predestinação. Eu tinha uns 10 anos de idade. E aí a presbítera Laodiceia, lá de Campinas, estava ensinando sobre predestinação. E ela estava explicando predestinação e eu com toda a minha base teológica de 10 anos de idade, eu olhando, eu falei, não, eu sou arminiano. E eu virei para ela, na época, né, pelo amor, está repreendido. E eu virei para ela assim, eu falei assim, Laodiceia, deixa eu perguntar uma coisa. Ela falou, pergunta. Eu falei assim, você está falando então que eu não perco minha salvação? Ela falou, sim. Eu falei assim, logo, se eu sou salvo, eu posso fazer o que eu bem quiser da minha vida. Eu posso fazer o que eu bem entender da minha vida e pronto. Estou errado? Ela falou assim, se você pensa assim, você ainda não é salvo. E deu aquele sorriso, e eu com aquele sorriso, com a cara de gol contra. E a verdade é essa. Nós entendemos que nós pecamos feio. O pecado que a gente se arruma para pecar, eu acredito que é o pior de todos, que a gente se arruma para pecar. Não é aquele acidente, é que a gente está pensando em pecar. Às vezes a gente fica dias, horas, tempo pensando, eu vou me arrumar para pecar. Eu uso bastante essa expressão com os adolescentes lá em Botucatu. Se você se arrumou para pecar, rapaz, o perdão tem que ser... Mas a verdade é que não existe pecado que seja mais forte do que o amor de Deus por nós. Eu não estou falando do futuro para você pensar nisso amanhã e falar assim, não, então eu vou pecar. Não, eu estou falando de passado. Eu não sei o que você já fez, eu já sei das coisas que eu fiz. Davi sabia do que ele tinha feito. Paulo sabia do que ele tinha feito. Pedro sabia do que ele tinha feito. Mas ele entendia que se nós cremos num Deus que é amoroso, que nos ama, que é perfeito, a gente tem que entender que no amor existe perdão. O que diferenciou ali Judas, por exemplo, de Pedro? O que diferenciou os dois? Os dois negaram a Cristo através das atitudes. Mas Judas já não via mais perdão. Ele não enxergava mais perdão em Cristo. E o convite hoje é que possamos olhar para a cruz. Olhar para a cruz e falar assim, na cruz há perdão. Eu não sei o que você já fez. Eu não sei as pessoas que talvez você já machucou. Eu não sei, inclusive, o que já fizeram com você. Mas eu sei que a partir do momento que nós nos arrependemos, não remorso, arrependimento, que nós entendemos, que nós temos amigos verdadeiros, que a gente possa trocar isso. Trocar essas experiências, confessar pecado, um ajudar o outro, é o verdadeiro discipulado. A partir do momento que nós vivemos isso, existe perdão. Quarta coisa, entenda que um coração puro é um coração feliz. Nós estamos falando aqui sobre purificar o nosso coração, né? Lembra da tarde que eu tinha faltado da escola? Aquela tarde que foram poucas horas parecia uma eternidade, né?
E aquela angústia, sabe quando você está devendo alguém, você está no mesmo lugar que essa pessoa, você não consegue olhar na cara, você fica com a cabeça meio baixa, todo mundo naquele clima meio esquisito, e a gente não consegue ficar em paz. E a verdade é que nós entendemos que nós estamos em dívida com Deus. Nós estamos em dívida com Deus. Por isso que um coração puro e que realmente identifica os pecados e se arrepende, é um coração feliz, porque não vive nessa pressão mais. Nós não somos mais escravos do pecado. E a partir do momento que nós entendemos isso, nós passamos a entender a verdadeira felicidade. E como a gente é cabeçudo. Às vezes a gente está vivendo em pecado e para tentar resolver a pressão do pecado, a gente peca mais ainda. Através da vida de Davi, nós olhamos hoje falando assim, não, se eu quero deixar de viver essa vida com pressão, igual a gente conversou, essa vida com esse peso, com essa tristeza no fundo do peito, é necessário reconhecer quem eu sou e entender que no perdão, assim como também há amizade, assim como há diversas coisas, também há felicidade. Olha aqui, versículo 8 ao versículo 12 do Salmo 51. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. E agora o versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação. Devolve-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o espírito pronto para obedecer. No perdão, a felicidade. Davi olhou e falou assim, Senhor, para eu voltar a ser feliz, para eu voltar a ver a vida com júbilo, é necessário que eu peça perdão para o Senhor. É necessário que a gente resolva as nossas coisas, que tem muita coisa pendente. Às vezes a gente está vivendo um tempo pesado. Isso principalmente com Deus, mas também muitas vezes nos nossos relacionamentos humanos. Talvez o que Deus esteja nos chamando hoje é para ter um tempo de perdão. Um coração parecido com o dele. Um coração que busca amar como Jesus amou. Um coração que busca perdoar como Jesus perdoou. Mas um coração também que esteja disposto a pedir perdão. Primeiramente para Deus, às vezes para si mesmo e também para as pessoas que estão à nossa volta. E aí sim nós veremos a alegria. E que não seja assim, não, então eu vou perdoar, vou fazer tudo certo porque eu quero ficar feliz. Não é uma troca, não é uma barganha, não é uma birra. Mas é no sentido de entender que a caminhada com Deus não dá para a gente ser meio crente. Não dá para a gente ser mais ou menos crente. A gente não pode ser meio grávida. A gente não pode ser meio corintiano. Flamenguista tem alguns que são meio flamenguistas, outras coisas. Mas não dá para ser meio corintiano, não. E às vezes a gente brinca de ser meio crente. Em certas coisas a gente é cristão, em outras coisas a gente não tem essa atitude. Então que a gente possa perceber que um coração puro é um coração feliz de verdade, um coração que perdoa, um coração que busca se assemelhar com Cristo. Eu em casa tenho um quintal bem grande, muito grande. E faz alguns meses, quase um ano, que eu estou ensaiando de plantar algumas coisas. Comprei um monte de semente, de um monte de coisa, e faz muito tempo. E aí eu fui e ganhei um pé de pimenta biquinho. Bonito, carregado assim, eu ganhei aquele pé. A gente cuidou um tempo em casa. E eu, na minha necessidade, com toda a minha... O máximo que eu já plantei foi um feijão no algodão na escola. Foi o máximo que eu já fiz. E eu falei assim, eu vou plantar esse pé de pimenta. E eu fui, eu cavei um buraco num lugar horrível, onde era passagem de todo mundo. Eu escolhi um lugar ali, pronto, vai ser ali. A Júlia já está fazendo assim com a cabeça. Eu lembrei ela desse problema em casa. E eu fui e plantei ali. E o quintal nosso tem muita grama. Muita grama, tem várias outras plantas. E se a gente não cuidar, as ervas daninhas acabam matando, né? E eu não sabia dessa. Eu achei que ela se protegia, né? É pimenta, é ardida. Eu falei, não, ela vai se esquivar de alguma forma. E eu fui deixando. Resumindo, hoje parece um galho fincado na terra. Todas as pimentas biquinhos, todo o nosso sonho, né, amor, de fazer uma conserva de pimentas biquinhos, e tudo isso foi para água abaixo. Por quê? Porque as ervas daninhas foram ali danificando até que não tem mais vida. Na nossa vida, muitas vezes, esses pecados mal resolvidos, essas dívidas que a gente tem com Deus, com nós e com os outros, são ervas daninhas que vão ali,
monstrificando a gente, nos tirando a sensibilidade, e quando a gente perceber, a gente já não tem mais vida. Aquilo que era belo, cheio de frutos, se tornou algo feio. O grande rei Davi, diversos feitos por Israel, o maior rei da história de Israel, mas através de um tropeço. E que baita tropeço. Talvez ele tenha se visto muitas vezes sem fruto, sem folhas, cheio de ervas daninhas. Purificar o coração é entender isso tudo e falar assim: Deus, eu quero ser purificado. Chega de viver com ervas daninhas que estão me sufocando aos poucos. O pecado, ele nunca vai chegar com os 2 pés no nosso peito, e ninguém começa roubando 5 milhões de reais. Ninguém começa traindo, gente. Ninguém começa traindo. Começa com 5 reais, com 15, começa com uma curtida, começa com uma mensagem, e quando a gente vê que parece que quanto mais a gente peca, mais sem sensibilidade a gente acaba ficando. E quando a gente vê coisas que a gente achava um absurdo, já se tornou algo normal. Então, Davi nos convida a purificar o nosso coração e falar assim: quais são as ervas daninhas que estão em minha volta e eu não percebi? Hoje o convite é para que olhemos para o nosso coração e falemos assim: tem muita coisa para tirar. E aí, chegando na última parte, a gente não vai conseguir tirar isso sozinho. E apesar que isso pareça uma má notícia, na verdade é uma ótima notícia. É uma ótima notícia. Davi vai falar assim: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Hisopo era uma planta que eles usavam para limpar as coisas. Hoje a gente entende que o que vai nos purificar é o sangue de Cristo derramado na cruz. É reconhecer que sim, nós estávamos em dívida, mas foi Ele que nos justificou. Foi Ele que nos amou. Foi Ele que nos aceitou, mesmo sabendo do nosso pior pecado. Então, um convite, se você, assim como eu, durante esse tempo também pensou em ervas daninhas que precisam ser repensadas e tiradas imediatamente da nossa vida, o convite agora é falar assim: Deus, me ajuda a tirar isso. Remove isso do meu coração, porque isso está me tirando os frutos. Isso está me tirando a alegria. E assim como Davi falou, eu quero voltar a sorrir. Eu quero voltar a viver uma vida leve. Agora, ouvindo isso tudo, eu gostaria de ler o Salmo 51 novamente, todo. Agora que a gente entendeu. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejo a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer.